Olá, boa noite, meu povo. Já quero começar essa noite agradecendo a Deus por estarmos aqui juntos. Já quero desejar que Deus em Cristo vos abençoe grandemente, que esse Deus poderoso possa estar guardando a tua entrada e a tua saída. Não perca o foco daquele que te chamou das trevas para a luz, que te tirou do abismo, que te tirou da tristeza, que cuidou de você quando você estava lá só, precisando de um amigo verdadeiro, precisando de uma palavra de conforto. Esse é o nosso Deus, que não se atrasa, mas chega sempre na hora certa para falar ao meu e ao teu coração. Já quero começar dizendo: Deus tem uma palavra para você. Eu não sei onde você se encontra nessa segunda-feira, né? Hoje não é feriado, mas em algumas cidades, né, está acontecendo os festivos juninos, nós sabemos disso. E quero te dizer que nada impede de você ouvir a palavra do Senhor. Eu não sei onde você se encontra, eu não sei onde você tem colocado as tuas forças e o teu coração, mas a Bíblia, lá no Velho Testamento, ela diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o teu entendimento, está falando do teu intelecto, da tua mente, e de todo o teu coração. Não se deixe corromper. Todos os dias, queridos, eu lembro aqui, Deus, ele não divide a adoração dele com outros deuses. Então, tenha muito cuidado. Uma certa feita, Josué disse: eu não sei o que vocês querem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué guiava aquele povo de Israel. E uma certa feita ele fez um decreto, ele já estava ali com a idade mais avançada, já, né, chegando quase no final do seu ministério, e ele proclamou o povo para que decidisse o que queria da vida. Por quê? Porque ele foi o substituto de Moisés e ele guiou aquele povo até a terra prometida. Mas agora, queridos, aquele povo, eles tinham que decidir. E Deus nessa noite te chama para uma decisão. O que você queres? O que vocês querem? O que nós queremos realmente do nosso Deus e com o nosso Deus? Será que só queremos do nosso Deus sermos abençoados? Ou queremos o nosso Deus, o abençoador, e não somente as bênçãos? Fica aí nessa noite a reflexão para você. E para mim e para todos nós, não devemos nos aproximar de Deus somente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, em primeiro lugar. Ele é o dono da bênção, para te fazer nessa terra a própria bênção. Ele é o dono da cura, Ele é o dono da paz, Ele é o dono da fé. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono da minha e da tua vida. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E hoje eu quero deixar o Salmo 77, que diz assim: eu grito bem alto para Deus, grito e ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor. Durante a noite levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo, disse o salmista Asaf. Penso em Deus e começo a gemer, começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir, estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos e começo a meditar e a mim mesmo faço essas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais, como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste
no passado. Glórias a Deus. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de Jessé, ou de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma parte para outra. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, as tuas veredas nas águas grandes. Os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Glórias a Deus, soberano. Nessa hora eu já quero orar. Hoje eu quero orar no início dessa oração. Já te pedimos, Senhor, fala conosco, fala com o teu povo, traz as revelações profundas ao coração de cada um que me ouve nessa noite. Que não sejamos nós, seres humanos, falando, mas seja o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, falando ao coração do teu povo, guiando o teu povo, assim como tu guiou ali no deserto a Moisés para que guiasse o seu povo, e guiou depois Josué para que o teu povo chegasse na terra prometida. Que nessa noite, Senhor, através da tua palavra, das tuas revelações, dos teus conselhos, o teu povo venha ter entendimento para chegar então à terra da promessa, a terra prometida. Amém? Glórias a Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração nesta hora. Quero deixar uma pequena e breve meditação aqui no Salmo 77, queridos, sobre o que Deus vem falar conosco nessa noite. E a palavra do Senhor aqui no Salmo 37, queridos, vem relatando um momento difícil em que o salmista ele estava entristecido. Por que entristecido? Porque, querido, ele estava passando por um momento difícil e ele começou até mesmo a duvidar se Deus ainda o ouvia, se Deus ainda estava com ele. E esse Salmo 77 foi escrito por Asaf, não foi Davi, queridos, foi Asaf. É um desabafo, queridos, sincero, uma profunda reflexão sobre como lidar com as crises de fé e angústia. Quem sabe nessa noite você está passando por uma crise na sua fé. Quem sabe você está passando por uma angústia. Quem sabe você foi a algum lugar para uma festa, você bebeu, você comemorou, somente para se distrair. Mas no seu profundo, no profundo do seu coração, no seu íntimo, quem sabe você só está fazendo isso por tristeza. Você sorri, mas dentro de você Deus está vendo que não é nada disso. Quem sabe você está passando por uma crise, achando que Deus não mais está te ouvindo. E você tem procurado outros caminhos. Eu quero te dizer nessa noite, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não desvia do foco, queridos. E Deus manda te dizer que Ele está te ouvindo sim. Muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele coloca na mente do homem, sopra no ouvido do homem que Deus não está mais ouvindo, que não adianta seguir aos caminhos e aos princípios do Senhor, porque nada tem mudado. Queridos, Deus, Ele é o único que pode mudar a tua vida. Porém, queridos, Ele precisa que você se achegue a Ele. Ele precisa que você decida o caminho que você quer seguir. Não fique cocheando entre dois pensamentos, porque Deus, Ele tem ouvido suas orações. Não desista agora que você começou a orar, clamar, se achegar mais perto de Deus, jejuar, frequentar os cultos. Enfim, queridos,
De repente você estava indo muito bem, mas você não obteve resposta. E o inimigo tem se aproveitado da sua fraqueza para colocar na tua mente, no teu coração espiritual, que Deus não está te ouvindo. Mas o salmista, ele também estava passando por essa crise, mas no final ele chegou a uma conclusão. Esse salmo, ele nos ensina a superar, querido, o desespero emocional, olhando para as maravilhas que Deus realizou no passado. Então eu quero dizer nessa noite, toda vez que a crise vier bater a sua porta, para que você duvide de Deus ou que Deus não está te ouvindo, é só você fazer uma reflexão, quem você era e quem você é hoje. É só você fazer uma reflexão do que Deus já fez na tua vida, naquele dia que Ele te curou, naquele dia que Ele te tirou da mão dos inimigos, naquele dia que Ele te deu um livramento na tua saúde, na tua casa, nas tuas finanças, ao teu esposo, aos teus filhos. Começa a lembrar aí quantas grandezas Deus já realizou. Será que vale a pena mesmo você deixar de lado, se afastar do Senhor, não crer mais que Deus fala, não crer mais que Deus ainda quer você perto dele, não crer mais que Deus se importe com a sua situação? Ele se importa, queridos. Deus, ele lhe criou para isso, para adorá-lo, mas ele também se importa com você. Então, queridos, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse Salmo 77 é o clamor e a crise. No versículo 1 ao 10, ele começa expressando, e Deus entende, queridos, que somos seres humanos, fracos, falhos, que às vezes, queridos, vacilamos de verdade na nossa fé. Mas o que não podemos é permanecer vacilando, o que não podemos é permanecer duvidando. Então, se você está passando por esse momento, como salmista, clame ao Senhor, busque a Ele, e Ele te responderá, e Ele aquecerá o teu coração. Ele disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Para trocar o fardo pesado pelo dele, porque o dele é leve. Então ele está te fazendo essa proposta nessa noite. Então o salmista, ele falava assim, né? Entre o versículo 1 ao 10, o salmista, ele relata que ele passou por uma noite profunda de aflição. Quantas pessoas estão passando? Pessoas que a gente nem sabe. Como eu falei no princípio, às vezes a pessoa chega perto de você e parece que está tudo muito bem, queridos, mas talvez ela não esteja tão bem assim. E ela esteja passando por uma profunda aflição. E ele estava passando por esse momento de aflição. Ele estava passando por um momento em que suas orações, queridos, pareciam não ter mais resposta, não estava sendo ouvida. Ele achava isso. E ele se sentiu tão perturbado a ponto de não conseguir mais dormir ou falar. Ele chegou a esse ponto. E ele estava cheio de questionamentos. Estava dominado pela dor. E ele chegou a duvidar do amor de Deus por ele, perguntando se o Senhor o rejeitou para sempre. Perguntou se a sua graça cessou, se acabou. E se Deus se esqueceu de ter misericórdia. Você vê? Veja como estava o coração do salmista. E eu quero te dizer nessa noite, eu não sei como está o teu coração, mas eu quero te dizer, não dê crédito às palavras do inimigo, a pessoas que não têm compromisso com Deus. Ouça ao Senhor e aos seus profetas e sereis prosperados. Está escrito em 2 Crônicas 20. Não dê ouvidos às palavras negativas que são lançadas na sua vida. Não ouça, queridos. Toda vez que a dúvida bater na tua porta, vai orar, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho, fala com Deus e Ele concederá o desejo do teu coração. E se Ele não te respondeu ainda, é porque Ele está preparando todo o seu terreno. Ele está preparando o teu caminho. Não é porque Ele não te quer te responder, é porque Ele está preparando. E o momento certo chegará na tua vida, aonde Deus te levantará e te honrará. E aí também, queridos, a lição que nós aprendemos aqui é, a Bíblia valida a expressão sincera dos sentimentos. É bom que cheguemos a Deus. Você não deve falar da sua vida, dos seus problemas para as pessoas, para os outros, porque elas não vão poder fazer nada, mas Deus pode. Então, ao invés de você lamentar, chorar para pessoas que muitas vezes não vai poder te ajudar, tem aqueles que querem, mas não tem como, e tem aqueles que
ainda torce contra a sua vida, querido. Então não fale para Deus. Dobre teus joelhos. Fale com o Senhor o que está se passando no teu coração. Seja verdadeiro, Deus, ele não se importa. Ele não vai te ferir, ele não vai te expulsar da presença dele, porque você está sendo verdadeiro. Fale mesmo, fale para Deus. Não fale para o psicólogo, fale para Deus como você está se sentindo hoje, o que está se passando no teu coração. E ele te ouvirá. Então a Bíblia, queridos, ela entende, né? Deus entende que você é ser humano. E é humano e compreensível derramar as dores e dúvidas diante de Deus quando enfrentamos tempestades. Ele quer que você fale com ele mesmo. Senhor, estou passando por um momento difícil, estou enfrentando essa tempestade. Ana orou, chorou e confessou o que estava no coração dela quando ela estava ali sendo perseguida por Penina porque ela não tinha filhos. Então ela orou, chorou aos pés do Senhor, contou o que se passava no coração dela, fez um voto a Deus e pediu ao Senhor que a ouvisse. E Deus ouviu e concedeu o desejo do coração de Ana. Veja, Ana estava passando por aquela tribulação tanto tempo, querido. Mas no dia que ela aplicou o coração diante de Deus, chorou, clamou de verdade e fez um voto ao Senhor, o Senhor a respondeu. Então é isso que Deus está te dizendo nessa noite. E para terminar, a mudança de foco e a vitória da fé. Versículos 11 ao 20. Nos versículos 11 e 20, queridos, ocorre a virada do salmo. É onde o salmista começa a entender. O salmista decide parar de focar apenas no seu sofrimento. Né? Não tem pessoas que só ficam olhando para o seu sofrimento, acham que só ela sofre, só ela passa, só ela é, sabe, queridos? E acaba virando até um egoísmo, porque enquanto você está aí lambendo suas feridas, achando que só você sofre, que só você é o coitadinho, tem muita gente pior que você, passando por problemas maiores, mas crê no Senhor e busca a face do Senhor. Por isso que eles resolvem. Então aprenda, queridos, a não ficar contando, lamentando para quem não pode te ajudar. Mas fala para a pessoa certa, para a pessoa do Espírito Santo de Deus. Esse sim vai poder te responder e ainda resolver o teu problema. Então o salmista ele mudou o foco, ele entendeu, ele disse, agora eu não vou mais reclamar, não vou mais ficar o tempo inteiro focando nessa situação, nesses problemas. Ele entendeu isso, sabe? Eu não vou ficar mais questionando Deus. E aí ele mudou, a situação dele também mudou. Quando ele mudou o foco, tirou o foco do problema e colocou o foco dele em Deus e na fé que ele tinha em Deus, as coisas para ele mudaram. Então, queridos, o salmista, ele tirou o foco do problema e decidiu parar de ficar focando nisso, no sofrimento dele, no sofrimento presente. E passou agora então a recordar os grandes feitos de Deus na história. Ele começou a recordar o poder de Deus. Ele relembrou, queridos, a libertação do povo de Israel quando Deus abriu o Mar Vermelho e demonstrou sua soberania sobre a natureza. Ele também focou no consolo de Deus. Então, a conclusão aqui desse salmo, no versículo 20, querido, traz conforto, mesmo quando o caminho de Deus parece invisível para a gente, porque tem horas que parece que está tudo invisível, fica tudo tão misterioso, a gente não tem resposta, não acha resposta, mas aí, queridos, o salmista, Deus continua guiando o seu povo, ele não mudou, com o cuidado de um pastor, né? Salmo 23 diz que o salmista Davi, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele focou nisso. Então, o salmista do Salmo 77, o Asaf, enquanto ele estava focando no sofrimento, olhando que o outro estava melhor do que ele, e que isso e que aquilo, ele não conseguiu resolver o seu problema. Mas quando ele entendeu que não era sobre o problema, que não era focar no problema e que era sobre Deus, a soberania de Deus, o consolo de Deus, o que Deus já tinha feito na vida dele, como ele começou a ser grato e lembrar, olha, eu não vou mais pensar no problema, agora eu vou lembrar em agradecer
e não focar no que ainda não aconteceu. Eu vou focar no que Deus já fez, no que já aconteceu. E eu tenho certeza que Ele me ouvirá e concederá o desejo do meu coração. Então, queridos, em dias de angústia, lembre das vitórias, lembre dos livramentos e lembre também das bênçãos que Deus já concedeu a você. E isso vai ser a chave para renovar a esperança no teu coração. E isso vai ser a chave para renovar a esperança no teu presente momento, em tudo que você estiver vivendo. Tire o foco do problema e coloque o teu foco e a tua fé no Senhor. E Ele concederá o desejo do teu coração. Que Deus em Cristo vos abençoe. É muito bom falarmos do Senhor, das coisas boas que Deus tem feito. Dá paz ao coração, traz paz. Quando você foca nas pessoas, nos problemas, não é sobre as pessoas, não é sobre os problemas. Não é, querido, tire o foco. A Bíblia diz que a briga não é contra a carne nem contra o sangue. Então, enquanto você estiver focando no problema, nas pessoas, achando que sua vida não está boa por causa de A, de B, C, não é, querido. Não adianta. Você não vai mudar a sua situação, mas quando você tirar o foco, deixe as pessoas de lado, no sentido de ficar achando que o problema é a pessoa. Esqueça as pessoas, esqueça os problemas. Ah, não é fácil. Sim, mas Deus está te convidando essa noite. Esqueça, faça como o salmista Asaf. Esqueça, tire o foco e comece a buscar Deus e coloque o foco no Senhor. Porque o seu problema não é maior do que o nosso Deus. Soberano Deus, grandioso, maravilhoso e eterno Pai, nessa noite queremos continuar orando, clamando, já agradecendo ao Senhor pelo seu consolo nos momentos difíceis, pela sua bondade, Senhor, pela sua misericórdia, assim como tu teve com aquele povo ali quando abriu o Mar Vermelho, para que eles não morressem na mão do faraó. Que nessa noite o teu Espírito Santo de grandeza, de unção, de livramento, de consolo, Senhor, de sabedoria, esteja sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a entender que não é sobre o problema, é sobre o Senhor. Não é sobre o problema que estamos vivendo, mas onde estamos colocando a nossa fé, aonde estamos colocando o nosso foco, no nosso foco. Nos ajuda, Senhor, a dirigir o nosso foco para Ti. Para Ti, somente para Ti, porque nada teremos se do alto não vier. Senhor, lança por terra nessa noite todo mal. Não deixa que o Teu povo, Senhor, venha ser enganado, mas abre os olhos espirituais do Teu povo para que eles venham focar naquilo que não é perecível, que é estar na Tua presença, buscando os Teus bens, buscando a Tua misericórdia, o Teu perdão, buscando o Teu reino. Senhor, não deixa que eles venham se perder do caminho, porque o caminho é o Senhor Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e nada mais é mais importante do que o caminho, e a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então, Senhor, nos guia pelo caminho direito, tira a venda dos nossos olhos espirituais, abre os nossos olhos, nos dá discernimento. Senhor, traz encorajamento para aquele que está se sentindo fraco. Traz saúde, vida aos ossos, os nervos, daqueles que estão se sentindo doentes. Mas também, Senhor, traz saúde espiritual, mental, para aquele, Senhor, que está perdido, que está entristecido, abatido, ou para aquele que acha que está indo pelo caminho certo, mas está enganado. Deus, tira o comichão dos ouvidos para que esse povo possa ouvir a Tua voz genuína e que todo espírito de engano seja lançado no abismo. Todo espírito de mentira, de porfias, de inveja, de intriga, sejam lançados no abismo, acorrentados no abismo pelos Teus anjos, em o nome de Jesus. E sobre nós traz a Tua paz, que excede todo entendimento, a Tua sabedoria, os Teus discernimentos. Traz sobre nós, Senhor, a fé que move montanha. Traz sobre nós, Senhor, alegria, esperança e força. Traz sobre nós a unção, porque o evangelho do Senhor não consiste só em palavra, mas em poder. E é esse poder que queremos vivenciar, esse poder que nós queremos que esteja sobre nós. É a cobertura do sangue de Jesus.
em todas as áreas das nossas vidas que eu invoco nessa noite, contra toda a retaliação do mal. Lança por terra, lança no abismo toda a retaliação contra a minha vida, contra a minha casa, contra os meus caminhos. Lança no abismo toda a retaliação contra a minha família, contra tudo aquilo que é meu, porque tudo que é meu está protegido debaixo do poderoso nome e sangue de Jesus. E o teu povo que me ouve nessa noite também está protegido debaixo do nome e do sangue de Jesus, porque é o teu povo que tu tens buscado, um povo que tu escolheu para ti. Somos tua propriedade, Senhor. Então, nos trata como tua propriedade, nos cobre debaixo das tuas mãos como tua propriedade. Nos dê uma boa noite de sono e dias de glória, de paz aqui na terra, Senhor. Nos livra de todos os males, dos nossos inimigos espirituais, no mundo físico. Lança por terra, Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor e que não te agrada em nós. Tira do nosso caminho em nome de Jesus. É o que te pedimos, te agradecemos nessa noite, agradecidos pela tua bondade, pelo teu poder, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado com o teu povo e conosco. Em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, foi um prazer estar aqui nessa noite mais uma vez com vocês. Espero em Deus que vocês ouçam essa palavra hoje. Se não ouvir hoje, que ouçam outro dia, mas que ela chegue a tempo aí na tua casa, no teu coração, em nome de Jesus. Já quero agradecer mais uma vez. Se Deus em Cristo nos permitir, amanhã estaremos de volta com mais uma palavra, em nome de Jesus.